Olá pessoal! Nesse vídeo finalmente a gente vai fazer o cálculo da perda de carga para poder verificar se a nossa tubulação que a gente dimensionou está adequada ou não para o uso. Nas aulas anteriores a gente realizou o dimensionamento da tubulação, em aula a gente fez isso. Eu vou relembrar um pouquinho vocês como é que faz na aula de hoje, mas basicamente depois de ter feito lá o dimensionamento a partir dos ábacos, a gente tem que fazer uma análise, que é para poder colocar em prova se aquela tubulação vai funcionar mesmo ou não. Bom, para isso a gente tem um passo a passo que consiste em 6 etapas, basicamente. Essas 6 etapas, só para poder ficar um pouquinho mais claro, vocês já têm noção, eu acredito, da primeira e da segunda etapa. Porque essa primeira e a segunda etapa, elas são as etapas que a gente fez em aula, né? E a gente conversou um pouquinho mais calmamente, que é verificar cada ponto de utilização, somar os pesos relativos de cada ponto de utilização e, a partir do ábaco luneta ou do ábaco tradicional, a gente encontrar quais são os diâmetros do barrilete, da coluna, do ramal e do subramal. Tá? Então, esses 2 passos aqui, eu acho que vocês já estão mais tranquilos na cabeça. Agora, os próximos passos, o passo 3, 4, 5, 6, eles já são mais precisamente da perda de carga em si. Né? Então, o passo 3 é eu verificar, a partir do ábaco do ferro hiporricial, qual que é a perda de carga unitária, aquele gráfico que a gente viu no vídeo passado. A partir dessa perda de carga unitária, a gente vai olhar o projeto de arquitetura e projeto da hidráulica e vai calcular quais são os comprimentos reais e os comprimentos equivalentes desses pontos na tubulação. Vai multiplicar um pelo outro, basicamente, porque a perda de carga que a gente encontrou lá no ábaco é uma perda de carga unitária, ou seja, é por metro. Se eu descobrir que tem 5 metros de tubulação, eu vou ter que multiplicar os 5 metros pela perda de carga unitária que ele tem por metro de tubulação, né? Porque acontece aquele valor a cada metro de tubulação. Bom, feito isso, no passo 5, a gente vai descobrir, a partir dessa multiplicação entre os dois, qual que é a perda de carga total, no ponto mais crítico da tubulação. E aí, no passo 6, a gente vai descobrir qual que então é a pressão dinâmica, né? Ou seja, qual que é a subtração entre a pressão estática menos a perda de carga total, que é aquela perda de energia que a água teve ao percorrer toda a tubulação. Bom, então são esses 6 passos. Eu acho que seria legal se vocês pudessem anotar, né, ou imprimir esses 6 passos, para que vocês pudessem ter isso bem didático, no sentido de saber quais são os procedimentos, para não se perder no meio do caminho. Não sei se eu já falei isso, mas basicamente a compreensão e o cálculo da perda de carga, vocês vão ver, ele não é tão difícil assim. Ele parece difícil, mas é porque ele é trabalhoso, ele tem muitas etapas. Né? Então são essas 6 etapas que a gente buscou sintetizar para vocês. Mas na verdade cada uma delas é relativamente simples. E é isso que a gente quer mostrar para vocês nesse vídeo daqui. Vamos lembrar então o que significa essa parte do pré-dimensionamento. Né? Então a gente tem aí, né, aquele esqueminha que eu mostrei para vocês, a gente mostrou para vocês em uma das aulas passadas. Né? Então tentando mostrar para vocês a partir do reservatório, a tubulação, né, percorrendo toda alguns ambientes, né, e atendendo alguns pontos de utilização. Né? Apenas lembrando, em termos de nomenclatura, que basicamente, deixa eu tentar usar as cores aqui, né? Basicamente, essa tubulação aqui que a gente tem em cima, horizontal, isso aqui a gente chamaria de barrilete. A partir dessa tubulação, quando a gente tem a tubulação daí vertical, a gente pode ter, né, aí só resta um pouco uma confusão em termos de nomenclatura. Porque essa tubulação aqui na vertical, ela pode ser uma coluna, né? Ou ela pode já ser o ramal. Isso vai depender um pouco se essa coluna, né, aqui, essa coluna, se ela está atendendo a diversos pavimentos. Então, por exemplo, se isso daqui, vamos imaginar que isso daqui é um ambiente de um pavimento de um prédio. E, na verdade, essa tubulação aqui, ela continua descendo e atendendo a outros pavimentos. Se isso acontecer, na verdade, ela vai ser uma coluna de água fria e que atende a diversos pavimentos. E aí, a gente vai ter que calcular o dimensionamento dela com base nisso. Mas,
Se ela for que nem aqui está no desenho, que está atendendo somente, né, esses equipamentos que estão num ambiente só, então ela já pode ser chamada até de ramal, por exemplo, como parte do ramal. Bom, vamos supor que isso daqui, né, essa tubulação, ela está descendo de fato e está atendendo a outros pavimentos aqui, ó. Está indo lá para baixo, né, e está atendendo, sei lá, 10 pavimentos que continuam, né. Mesma coisa essa outra coluna que vem da bacia sanitária, também continua descendo e atendendo outros vasos sanitários de outros pavimentos. Aí ela seria coluna. Aí o que a gente chamaria de ramal propriamente dito? Vamos pegar esse roxo aqui, ó. Seriam basicamente essa tubulação aqui que está atendendo a diversos pontos de utilização. Isso daqui é o que a gente chamaria de ramal. E aí, basicamente, quando a gente chega a cada uma dos pontos de utilização mesmo, vou usar aqui um laranja, cada um dos pontos, então aqui a ducha, o lavatório, o chuveiro, o filtro, né, máquina de lavar, pia, tanque, torneira de jardim, cada um desses daqui são os sub-ramais. Então, basicamente é isso. Então, a gente tem essa subdivisão básica. Mas, como eu disse, ela não é assim tão rigorosa no seguinte sentido. Pode acontecer de um subramal atender a mais de um ponto de utilização? Pode acabar acontecendo. Eu só tenho que ter mais ou menos a clareza de quantos pontos de utilização que a tubulação está atendendo. Agora, se é coluna ou é ramal já, vocês vão ver que um exemplo que a gente vai fazer é um elemento vertical, mas a gente vai chamar de ramal. Então vai depender um pouco, né? O barrilete é o único que não tem muita dúvida, é aquela tubulação que é horizontal que saiu do reservatório, tá? Os subramais, eles podem atender, geralmente eles atendem a uma peça de utilização só, mas pode acabar acontecendo de atender duas e a gente chamar de subramal também, tá? A ideia é ter sempre claro quantos pontos de utilização que estão sendo atendidos por uma determinada tubulação. O nome exatamente delas, às vezes, fica um pouquinho ambíguo. Mas então vamos lá. Bom, vamos pegar um exemplo para poder ter mais clareza como é que a gente faz esse passo a passo do cálculo. Então, primeiro, né, o exemplo que a gente está dando aqui, a gente tem um caso bastante simples, que tem um reservatório, que está atendendo a um ambiente só, né? Então, não tem aquele caso da coluna descendo para vários pavimentos. Não, é um pavimento, um ambiente só, que tem um chuveiro, um lavatório e uma caixa de descarga, que é basicamente uma bacia sanitária. Nesse caso, o que a gente faz? Está perguntando aqui, calcular a perda de carga do trecho mais desfavorável da tubulação abaixo, utilizando a fórmula do Ferri-Porricial e o método dos comprimentos equivalentes. Né? Parece que está falando super complexo, mas vai ser simples, como a gente vai ver. Bom, primeiro, como a gente sabe qual que é o ponto mais desfavorável? Existem duas maneiras, né? Primeiro, pela pressão estática que ela vai ter. Então, ponto número 1. Qual que é a pressão estática mais desfavorável? Essa daqui é a condição número 1. Pressão estática desfavorável significa que o desnível entre o reservatório, né, então imagina lá o reservatório d'água, né, e percorrer uma tubulação até chegar num ponto de utilização. O desnível para chegar até lá, ele não é assim tão grande. Por quê? Porque daí a pressão estática não vai ser assim tão grande, tão satisfatória para começo de conversa. Então, geralmente, o ponto mais desfavorável é esse. Né? Ele é um lugar em que a pressão estática já não era muito grande. Qual que é uma segunda condição que pode acontecer? Ter um tamanho, uma tubulação muito comprida. Né? Então, você ter muita distância, né? Maior comprimento de tubulação. Tá? Primeiro é justamente essa pressão estática desfavorável, né? Ela é a condição número 1. Agora, se eu tiver dois casos, né? Se eu tiver justamente dois casos, um com a pressão estática desfavorável e outro caso que tem muito comprimento, eu vou ter que meio que fazer, né, uma ponderação para ver qual que pode acabar, né, perdendo mais carga, né? Por que isso? Por exemplo, vou limpar aqui, vou apagar essa parte aqui de cima. Né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um edifício em que
eu tenho meu reservatório d'água lá em cima, e aí eu tenho vários andares. E aí eu tenho uma tubulação, né? Se for pensar em termos de tubulação, eu tenho um ponto de utilização logo aqui no pavimento mais alto, e aí essa tubulação tá vindo para cá, e tem uma tubulação que está indo lá embaixo, atendendo a um outro equipamento lá embaixo. Bom, se for pensar em termos de comprimento, com certeza que está lá embaixo está mais favorável. Mas, se for pensar em termos de pressão estática, com certeza é essa daqui de cima que vai ter uma pressão estática muito mais desfavorável, tá? No sentido de que, nesse caso aqui do caso 2 aqui embaixo, né? Caso 1, caso 2. No caso 2, a diferença de altura que eu vou ter aqui, ela vai compensar todo o comprimento que eu tenho de tubulação. Então, mesmo que ela seja mais distante, tenha muito comprimento de tubulação para chegar até lá, mas o fato de ela estar muito distante do reservatório faz com que ela tenha uma pressão estática muito alta. Então, eu não vou considerar como se ela estivesse no ponto mais desfavorável. Agora, vamos supor que eu tenha um reservatório d'água, né? Vamos supor que nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tivesse o chuveiro, mas eu tivesse uma outra situação, que a tubulação fosse embora e fosse atender a mais uma tubulação, né, bem mais longe, vamos supor, né, o dobro da distância. Bom, aí nesse caso começou a ficar um pouquinho mais, eu ficaria um pouquinho mais na dúvida, porque aqui batendo o olho, eu não teria muita dúvida. Qual que seria o ponto de utilização mais desfavorável? Nesse caso seria o chuveiro, porque olha só, a distância que ele tem, o delta, né, H que ele tem aqui, é só 0,25 com 0,10 mais 0,40, né? Somando isso daqui, dá 0,75 de desnível. É só isso que ele tem de pressão estática. Enquanto todos os outros, o lavatório, a caixa de descarga, tem pelo menos o dobro disso, tá? Então eles estão muito mais tranquilos. Agora, se eu tivesse uma situação que realmente eu tivesse o dobro de comprimento de tubulação, fosse mais para longe, mesmo que tivesse esse desnível, talvez eu ficasse um pouquinho em dúvida. Será que vai dar certo? Será que vai ter pressão dinâmica suficiente? Nesse caso, eu aconselharia calcular de 2 pontos, do chuveiro e mais esse outro ponto que estivesse mais longe também. Então, não apenas do ponto com a pressão estática mais desfavorável, mas também no ponto em que tivesse maior comprimento de tubulação, certo? Bom, de qualquer maneira, nesse caso que a gente está lidando aqui, qual que é o ponto de tubulação, o ponto de utilização com pressão estática mais desfavorável? Nesse caso é o chuveiro, por conta dessa diferença de altura. Lembrem-se sempre disso, que é aquela primeira aula de hidrostática que a gente mandou para vocês, né? A pressão estática é a diferença de altura entre o ponto de saída aqui do reservatório até o ponto de utilização, nesse caso o chuveiro. Bom, então é nele que a gente vai verificar. Vamos andando mais um pouquinho. Bom, porém, para poder a água chegar até lá no chuveiro, então vamos entender um pouquinho melhor aqui. Que caminho que ela tem que percorrer? Então, imagina a água saindo do reservatório. Onde que ela tem que passar? Ela basicamente vai sair daqui, vai passar por esse trecho aqui, depois vai virar até chegar no chuveiro. Então, é por aqui que ela tem que passar. O que acontece nesse momento? Eu vou fazer a divisão da tubulação em 2 situações. A primeira, né, que é aquela divisão que eu falei para vocês. Eu poderia dividir aqui em cima, em barrilete, depois em coluna e depois em ramal? Poderia. Nesse caso aqui, ele é muito curto para eu precisar fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente considerar que isso daqui, até a bifurcação, é o ramal. Isso é o ramal. Esse trecho tá... O que eu tenho que pensar quando eu for dimensionar essa tubulação daqui de cima? Eu tenho que pensar que ela tem que atender a todos os pontos de utilização. Nesse momento que a água está percorrendo esse trecho da tubulação, ela tem que estar dimensionada para atender o chuveiro, o lavatório e a caixa de descarga. 3 pontos. A partir da bifurcação, que é do T, ela não precisa mais se preocupar em atender todo mundo. Ela vai se preocupar só em atender o chuveiro. É aqui que eu começo a chamar de subramal. Subramal. Opa, vou voltar um pouquinho que ele andou. Aqui. Pronto. Então, aqui seria o subramal. Bom, tendo isso claro na cabeça, aí é a partir dessa divisão que a gente vai começar a fazer
todos os cálculos, desde o dimensionamento até o final, o cálculo da perda de carga. Então, vamos aqui. Vimos já, então, que o ponto mais desfavorável é o chuveiro, identificamos que a parte inicial é de ramal e a partir da bifurcação no ponto T vai ser o subramal. Depois disso, o que é legal vocês fazerem, que é uma coisa importante também? Aproveitem, né? Aqui as medidas já estão todas dadas, mas já anotem aí, que vai ser importante mais pra frente, quais são os possíveis pontos de perda de carga localizada. Então, por exemplo, aqui, na saída do reservatório, sempre eu vou ter uma válvula, na verdade, um adaptador para sair a água daqui. Aqui eu tenho um joelho, aqui eu tenho um registro de gaveta, outro registro de gaveta, um T, um registro de pressão, um joelho, e aqui eu vou ter outro joelho para poder chegar no chuveiro também. Depois eu explico melhor. Já deixa marcado lá, que são pontos de perda de carga localizada. Depois a gente vai ver isso daí melhor, como é que a gente calcula, nesses casos, o comprimento. Então tá aqui. Vamos começar pelo processo número 1, que é justamente identificação dos pesos relativos e cálculo, né, pelo ábaco, tanto luneta quanto tradicional, dos diâmetros. Pelo ramal, se a gente for pelo ramal, primeiro de tudo, a gente tem que dar uma olhada aqui em quais são os equipamentos que ele está atendendo. Então vamos lá, vamos começar pelo ramal. Vou pegar aqui, né, para poder mostrar. No ramal, a gente está atendendo ao chuveiro, como eu já falei, ao lavatório, caixa de descarga. Quais são esses tipos? Se eu for ver aqui, a caixa de descarga é aqui, né, bacia sanitária com caixa de descarga, esse daqui, peso relativo dele, 3. Fora isso, lavatório, tá logo aqui, né, lavatório, peso dele, 0,3. E o chuveiro, que tem dois tipos aqui, né? A gente geralmente, né, vem especificado em projeto esse tipo de coisa. Se vocês ficarem na dúvida, não tem problema qual dos dois vocês pegarem. A gente pode optar por pegar o mais desfavorável, por exemplo, que é com peso maior. Vamos fazer isso. Pronto, com peso maior. E vamos dar uma olhadinha lá. Então, a gente vai colocar isso daí numa tabela. Eu acho que fica muito mais fácil. Então, no ramal, a gente tem isso daqui. Para o ramal, eu tenho que pensar em atender todo mundo, lembrando que ponto de utilização são os pontos em que a água vai sair mesmo. Então, registro não é ponto de utilização, tá? Registro está só controlando o fluxo da água, mas você não está utilizando a água naquele ponto. Então, aqui, bom, chuveiro, lavatório e bacia deram esses pesos relativos. E aí, eu tenho aqui a vazão de cada um desses elementos. E esse daqui é um momento importante da gente fazer uma ressalva. Porque aqui eu anotei esses pesos relativos para o chuveiro, 0,4, para o lavatório, 0,3 e para a bacia acoplada, 0,3 também. Na vazão, se eu for olhar aqui, a vazão de projeto é 0,15 para a bacia sanitária, 0,20 para o chuveiro e 0,15, que é o que eu coloquei aqui. Só que essa vazão é a vazão que cada peça de utilização precisa para poder funcionar, né, quando ela está ligada. Mas eu também tenho que aplicar um peso nela, porque se eu simplesmente somar todo mundo aqui no final, né, eu vou somar todos os pesos aqui, vai dar 1 aqui, nesse caso. Se eu simplesmente somar toda a vazão de todo mundo aqui, vai dar uma vazão equivalente a que se todos esses equipamentos estivessem abertos ao mesmo tempo. Chuveiro ligado, lavatório ligado e o vaso sanitário dando descarga lá o tempo todo. Não é isso que acontece, né? Então, eu vou ter que aplicar a formulazinha ou o outro ábaco para poder saber qual que é a vazão relativa também, porque eu vou aplicar justamente a proporção desse peso relativo. Como é que eu vou fazer então? Então, olha só, somei todo mundo, deu 1 aqui, o peso relativo. Se eu somar todo mundo, a vazão vai dar meio. Porém, vocês vão lembrar daquela fórmula? Se eu usar essa fórmula aqui da vazão, né, que não é uma fórmula simples, é só eu multiplicar 0,3 vezes a raiz da somatória dos pesos, que é basicamente 0,3 vezes a raiz da somatória dos pesos, que é 1. Raiz de 1 é 1, 1 vezes 0,3, 0,3. Simples assim, né? Então, olha só, a vazão mesmo relativa é menor do que a vazão total que eu calculei lá. É essa vazão que eu vou precisar para usar lá no ábaco. Isso é importante vocês anotarem, tá? Então, nesse processo aqui, que eu estou somente anotando, né? Estou no procedimento 1, estou calculando todos os pesos relativos, eu já aproveito para deixar anotado aqui a vazão relativa.
olho no ábaco, agora a gente está no passo número 2. O passo número 2 é, pelo ábaco, descobrir qual que é o diâmetro. Se a somatória dos pesos deu 1 está entre 0 e 1,1. Pronto. O diâmetro dessa tubulação aí do ramal é 20 milímetros. Tá? Nesse ábaco luneta é muito fácil de olhar. Sempre vejam aqui, ó, nessa linha aqui da tubulação soldável, que é a tubulação de PVC soldável. E prestem atenção aqui nos números que estão aqui em cima. Né? Eu somo esses pesos e vejo. Está entre 0 ou 1,1, 1,1, 3,5, 3,5, 18, 18, 44, 44, 100. Identifico aqui, bem facinho. Uma outra maneira é olhar por esse ábaco aqui, que ele parece mais complicado, mas ele não é assim tão difícil. O que vocês têm que fazer para poder ler ele? Vocês têm que, né, se todo mundo estiver olhando o vídeo do jeito que eu estou olhando aqui, vocês têm que pender a cabeça de vocês para a esquerda, né? Como se vocês estivessem olhando de lado. Só para vocês visualizarem um pouquinho melhor. Que aqui, ó, a gente tem 3 réguas. Essa e essa. As 3 réguas são iguais, só mudam a numeração. Mas as informações que elas estão apresentando são iguais. Aqui, do lado direito da régua, eu sempre vou ter a informação sobre a soma dos pesos. Então, todos esses números aqui desse lado direito da régua é da soma dos pesos. Do lado esquerdo da régua, esses risquinhos do lado esquerdo da régua, são as vazões relativas. E o lado extrema esquerda que eu tenho, eu vou colocar até de outra cor aqui, na extrema esquerda, aqui eu tenho as setas com os diâmetros das tubulações. Certo? Então, eu tenho 3 informações aqui nesse ábaco, por isso que ele é muito mais completo, né? Ele é um pouco mais difícil de ler também, mas é questão de hábito, né? Então, eu tenho que olhar aqui, primeiro, eu tenho que olhar aqui a soma dos pesos, nesse meu lado direito, bater no lado esquerdo e ver o que ele está falando ali em termos de vazão relativa, e continuar mais para a esquerda e ver onde que está apontando a seta, para que região. Então, se a seta está apontando aqui, você caiu aqui, nessa região aqui, ó, está apontando aqui, é 16 milímetros de diâmetro. Se estiver para cima disso, 20 milímetros de diâmetro. Os números estão aqui. 16, 20, 25, 32. Aí depois ficou maior do que isso, passo para a régua número 2, que é essa daqui. Depois passo para a régua número 3. No nosso caso, a somatória dos pesos deu 1, que é esse valor aqui. Aqui ficou fácil, porque em linha reta eu já acho que a vazão relativa é 0,3, que foi o que a gente fez lá na conta, né? Aqui fica mais fácil, porque eu não preciso nem fazer a conta. E, vindo reto, eu já vejo que o diâmetro é 20. Então, eu vejo 3 informações de uma vez só. Fica muito mais fácil olhar nesse gráfico, nesse sentido. Se vocês se habituarem, fica muito mais fácil. Esse aqui eu tô falando gráfico, mas é o ábaco tradicional. Tá? Então, aqui eu já tirei todas as dúvidas de uma vez. Beleza, então vamos para o subramal. Agora, a partir do subramal, eu tenho que atender quantos? Apenas ao chuveiro. Do chuveiro, eu já vi que o peso relativo dele é 0,40, a vazão dele total é 0,20, porém, quando eu venho aqui, né, faço a somatória, né, na verdade, no caso dele não é nem somatória, é só um elemento que eu tenho que considerar. Quando eu venho lá para a minha fórmula, né, a somatória dos pesos, a raiz quadrada da somatória dos pesos vezes 0,3, vai dar que a minha vazão relativa é 0,19 litros por segundo. Tá? Então, nesse caso do subramal, o cálculo é um pouquinho, digamos, tem um pouquinho mais de número quebrado, mas é simples do mesmo jeito. Então, já descobri qual que é o peso relativo, qual que é a vazão relativa também. Agora ficou fácil, é só eu olhar aqui. Se o meu peso relativo era 0,4, 0,4 está entre 0 e 1,1, portanto, de novo, o diâmetro da minha tubulação é 0,20. São 20 milímetros de diâmetro. Prontinho. Olhando aqui no gráfico, no ábaco tradicional, aqui novamente, eu tenho aqui, ó, então 0,4. Aqui não ficou tão fácil assim a leitura, mas olha só, o que eu posso fazer? Veja aqui, venho aqui perto do 0,1. Cada risquinho é um incremento de 0,01 em 0,01. Então, aqui, esse aqui é 0,1. O próximo, deixa eu anotar aqui, com uma caneta, tem que ficar mais fácil. Esse próximo aqui seria 0,11. Esse outro risquinho, 0,12.
Estou anotando para o outro lado porque está em cima do texto de vazão. 0,13, 0,14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, eu tenho que aqui é 0,19, tá logo antes do 0,20. Nesse caso, bem importante agora, o que que acontece? Ele tá numa região de duplo diâmetro. Sempre que aparecer esse tracejadinho aqui, significa que ele pode adotar tanto o diâmetro que está vindo lá de cima, quanto o diâmetro que começou aqui abaixo da setinha. Né? Então, sempre que eu tiver esse trecho tracejado, significa que é uma região que eu posso adotar ou o diâmetro que vem de cima, ou o diâmetro que começou aqui mais para baixo. Nesse caso, vamos ver, o diâmetro que estava vindo lá de cima, ó, que estava na seta de cima, era o de 20 milímetros. Na hora que parou aqui e veio aqui a outra setinha, começou o diâmetro de 16 milímetros. Como aqui caiu nessa região de duplo diâmetro, significa que eu poderia adotar ou o 16 ou o de 20 milímetros. E aí, como escolher? A gente comentou com vocês em aula o seguinte, se eu estou lidando com uma tubulação que justamente é um pouco complicada em termos de pressão estática já, é um ponto desfavorável, sempre joga a tubulação para o maior diâmetro, né? Por segurança, tem muita gente que fala que é para jogar logo para o maior diâmetro. Deu uma zona de duplo diâmetro, joga para o maior, por segurança. Porque o menor diâmetro proporciona uma maior perda de carga, se vocês lembrarem da última aula. Pronto. Então, deu essa zona de duplo diâmetro, né? Estou explicando isso daqui e aqui. Justamente, escolho, né, pelo maior diâmetro, que nesse caso são 20 milímetros, para não ter mais perda de carga do que o que já vai ter. Pronto, então aqui é o resuminho do que a gente já teve até agora, né? A gente tem, então, a tubulação do ramal, a gente tem uma tubulação de 20 milímetros de diâmetro, a pressão relativa, a vazão relativa, aliás, a vazão relativa é de 0,3 litros por segundo, e no subramal eu tenho um diâmetro de 20 milímetros e uma vazão relativa de 0,19 litros por segundo. A partir daqui é que a gente vai aplicar aquele ábaco do Fair Whipple inicial. Então, vamos lá. Esse agora, então, é o passo 3. Pelo ábaco do Fair Whipple inicial, encontrar o valor J de perda de carga. Então, ó, a gente já tem algumas questões aqui que é bom a gente ter em mente, né? Então, vamos lembrar lá daquele J. O J é a perda de carga, mas não só isso. Ela é a perda de carga unitária. Isso daí eu falei para vocês no outro vídeo. Unitária. Significa o que é isso? Significa que é por metro. Por metro de comprimento da tubulação. Então, significa o que quando eu falo isso? Significa que quando eu acho essa perda de carga, esse J lá no ábaco, significa que a água, quando cada metro que ela andou 1 metro, ela vai perder o valor de perda de carga que está lá no ábaco. Se ela andar mais 1 metro, ela vai perder de novo aquele valor. 3 metros, de novo. Ou seja, eu tenho que saber qual que é o comprimento dessa tubulação, no fim das contas. Por isso que vai ter o passo 4, que é calcular esse comprimento da tubulação. Tá? Já estou dando spoiler dos próximos passos. Então, aqui, vamos lá, vamos achar aqui qual que é esse valor do J. Eu tenho que fazer isso para o ramal e para o subramal, tá? Porque cada um vai ter um diâmetro de tubulação específico e cada um vai ter, o que é mais importante, uma vazão específica. Portanto, cada um vai ter um J, que é uma perda de carga específica também. As 4 variáveis aqui, que são o J, a perda de carga unitária, a velocidade, a vazão e o diâmetro, todos eles estão relacionados no gráfico do Fair Whipple inicial, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês na última aula, né? O que o Fair Whipple fez? Ele calculou tudo, né? Basicamente, para ele achar esse gráfico aqui, ele pegou aquela fórmula dele e fez vários cálculos. E ele descobriu que dava para poder fazer essas réguas e relacionar essas réguas uma com a outra. Né? E aí ele fez isso e transformou pra gente. O ábaco nada mais é do que uma fórmula, mas uma fórmula expressa de maneira visual. Ao invés de você ter que calcular, né, numericamente, você olha, né, às vezes faz uma reta, né, ou faz alguns riscos e você consegue descobrir
qual que são os valores, sem precisar de uma calculadora ou nem, na verdade, fazer nenhum cálculo, né? Então, o ábaco é isso, ele é um gráfico visual, tá? Bom, então vamos dar uma olhada aqui em como é que a gente vai achar cada uma dessas perdas unitárias, perdas de carga unitária. Se vocês lembrarem, opa, voltou aqui o vídeo, aqui. Se vocês forem se lembrar, no vídeo, no slide anterior, a gente viu que no ramal, o diâmetro, né? Então aqui, vamos lá, só relembrar. Aqui em cima é o diâmetro, logo depois tem a vazão, logo depois tem a velocidade e logo depois tem o J, que é a perda de carga MCA, né? Lembrando, MCA por metro. A gente sempre vai ter fácil o diâmetro e a vazão, porque a gente calcula lá rapidinho, pelo ábaco. A gente nem calcula, ou, né, quem quiser calcular, calcula, mas quem quiser consegue pelo ábaco, sem nem precisar calcular. Então a gente conseguiu lá pelo ramal. O ramal a gente viu que o diâmetro é de 20, e a gente vai procurar lá o pontinho do 20, e vai procurar a vazão relativa, era 0,3. Então, lembra que eu falei que é um pouquinho mais chatinho de ler aqui? Porque ele arredonda, né? Então, aqui quando eu vejo só os números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na verdade, não são esses números. Na verdade, tem que olhar o quê? Qual que era o número que ele começou? 0,01. Então, na verdade, quando ele mostra aqui 4, na verdade, significa que é 0,04. O próximo, 0,05. Como aqui ele mostrou que é 0,1, o próximo é 0,2. E o que a gente está querendo? 0,3, que é esse pontinho aqui. Lembrem do conceito de matemática. Se você tem 2 pontos, com certeza você tem uma. E apenas uma reta que passa por aqueles 2 pontos. E é isso que esse ábaco faz. Ele justamente, você tem 2 pontos, vai ter sempre uma reta que passa por ali. E aí você pega a régua e junta esses 2 pontos. E faz com aquela lapiseira bem fininha. E vai achar onde que vai cair o terceiro e o quarto ponto. Para poder saber em que posição da outra régua. Claro, nesse ábaco não é absolutamente preciso. Por quê? Eu vou cair aqui nesse pontinho. Esse pontinho aqui. E vou ficar, mas quanto exatamente? Né? 7 e uns quebradinhos. Vai ficar um pouquinho difícil de saber quanto que vale esses quebradinhos. Isso daí, claro, se vocês fossem pela fórmula, ficaria muito mais preciso. Mas aqui, se der um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, nesse processo que a gente está, isso daí é desprezível, tá bom? Não tem problema. Então, no caso aqui, o valor correto seria 0,072, tá? Então, aqui também é a mesma coisa. Aqui é o 0,01, aqui seria o 0,07, né? E aqui tem um pouquinho que a gente verificou que era 2, né? Isso aqui pelo cálculo dá certo para poder fazer mais preciso. Mas quem deu 0,075, por exemplo, não tem problema, né? Tudo bem. Então, aqui, essa é a perda de carga unitária, mas, calma lá, é a perda de carga unitária para o ramal, tá? Então, isso aqui a gente está calculando para o ramal. Anotem esse valor, 0,072, tá? A velocidade a gente anota também, mas a gente nem vai usar, tá? O que a gente vai usar mesmo é essa perda de carga unitária. Beleza. Então, aqui tá anotado, perda de carga unitária no ramal é esse. A partir disso, a gente já pode deixar calculado qual que é o comprimento total da tubulação. Aqui no meu vídeo ele tá cortando um pouquinho, imagino para vocês, né? Mas nos slides vocês vão poder conseguir anotar, né, de maneira mais fácil. Que o comprimento a gente tem que fazer de 2 maneiras, tá? Eu vou fazer aqui primeiro de uma maneira, né? E depois o próximo passo a gente faz daqui a pouquinho. Esse daqui a gente está no passo 4, que é o cálculo do comprimento real e equivalente da tubulação, que é basicamente o cálculo do comprimento total dessa tubulação. O real nada mais é do que a somatória das cotas de todo o percurso que a tubulação faz. Então, se por exemplo, aqui nesse caso, a tubulação está vindo reta e está percorrendo esse trecho aqui, o que eu tenho que fazer é somar esse trecho que ele está percorrendo. É só isso. Só que eu vou fazer isso para o ramal separado do subramal. Só lembrar de fazer isso, né? Porque os dois vão ter perdas de cargas diferentes e depois no finalzão lá eu somo todo mundo. Então vamos lá. Aqui, nesse caso aqui do ramal,
que aconteceria? Eu tenho que somar 0,25 com 0,25 com 0,10. E aí eu vou aproveitar e vou para o outro lado que está mais fácil. Aqui vai começar a vir para essa somatória aqui dos outros pontos de utilização. Vim para cá que está mais fácil. Mas, até chegar no chuveiro, né, até cumprir essa altura, 0,40 com 1,10. Então, na verdade, vou anotar aqui para quem não está conseguindo enxergar. Aqui, né, seria 0,25 mais 0,25 mais 0,10 mais 0,4 mais 1,10. Para quem já fez o cálculo aí, o cálculo do comprimento real dessa tubulação vai dar 2,10 metros. Esse é o cálculo do comprimento real dessa tubulação apenas aqui no ramal, certo? No ramal, tá? Porque a gente está, por enquanto, lidando com a perda de carga unitária nesse ramal, porque a vazão dela é diferente também. Bom, terminou aqui? Vamos então para o subramal. Agora, no subramal, a mesma coisa. Se vocês forem se lembrar, quanto que tinha dado? Diâmetro de 20 milímetros e vazão relativa de 0,19. Então, vem aqui, ó. Encontro o diâmetro de 20 aqui. Encontro aqui, ó. Aqui é 0,1. Aqui é o 0,2. Então, o 0,19 tá por aqui, né? Faço lá uma reta unindo eles todos até bater desse lado. De novo, né? Aqui, como aqui é o 0,01, aqui é o 0,03. Portanto, por aqui tá quase no 0,35, né? Na verdade, é o 0,032, tá? Que seria o mais preciso de todos. Como eu falei já, né? Essa precisão absoluta a gente só consegue com a fórmula, né? Dá pra vocês tentarem fazer. Quem tiver coragem aí, pega aquela fórmula que eu falei do Fair Whipple e usa aí, né? Mas pelo ábaco a gente consegue um valor bem próximo. Então, quem conseguiu 0,03, 0,035, tudo bem. Dá pra gente usar esses valores para poder, pelo menos, fazer essa estimativa da perda de carga. Feito isso, vamos aqui para, agora, o cálculo do comprimento real no subramal, tá? Aqui também, o meu cortou aqui embaixo, vamos lá. Vamos anotar aqui quais são esses comprimentos, né? Eu vou vir aqui pelas cotas, né? Então, aqui do ramal é aqui, 1 mais 1,10, ficou bem fácil, né? Ele percorreu esse trecho mais esse. Então, 1... Eu fiz ao contrário aqui, ó. Fiz de maneira oriental aqui, né? 1 mais 1,10 é igual a 2,10. Tem gente que deve estar se perguntando, nossa, deu exatamente o mesmo valor do subramal? Coincidência? Sim, total coincidência aqui, né? O comprimento real no subramal e o comprimento real no ramal deram exatamente o mesmo valor. Isso daí é total coincidência, não tem nada mais do que isso. Pronto, tá feito. Já fizemos parte, pelo menos, desse item 4 e já terminamos o item 3. Agora é que vem a questão dos comprimentos equivalentes. O que acontece? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui nesse slide mesmo. Toda vez que a gente passa por um obstáculo no caminho, então, como eu falei para vocês, o que são obstáculos no caminho? São, por exemplo, esses joelhos, são os registros, são as curvas, são as T's, por exemplo, ou algumas válvulas. Não dá para poder considerar que ele vai perder o comprimento apenas daquela tubulação, né? Eu no outro vídeo sempre falei para vocês, imaginem, né, atleta, né, correndo, sempre para poder fazer uma analogia, né? Então imaginem que você tem uma corrida que está em linha reta, sem obstáculos, e a outra que tem obstáculos. Só pelo fato de ter aquele obstáculo, o cara já cansou muito mais, e ele está percorrendo, na verdade, o mesmo comprimento. Sei lá, você imagina 2 corridas de 100 metros. Uma sem obstáculos, a outra com obstáculos. Qual que o cara cansou mais? Na com obstáculos ou sem obstáculos? Com certeza não vai ser na com obstáculos, mesmo que o comprimento real seja o mesmo. Ou seja, não dá pra gente simplesmente falar que o comprimento real é somente aquele que vai ter importância. Eu vou ter que criar um comprimento equivalente. Então, por exemplo, se eu tenho lá, né? Vamos supor que eu tenho lá uma espécie de um joelho, né? Vamos ver se eu consigo desenhar aqui.
né? Então, um joelho lá que justamente tá a água tá fazendo aquela curva, né, de 90 graus na tubulação. Ele mesmo só teria, sei lá, uns, né, 5, né, 10 centímetros no total de comprimento. Isso daqui, se eu fosse adicionar no cálculo final, ia ser quase que irrelevante, irrisório, né? Não ia sair quase nada de acréscimo em termos de perda de carga. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que consultar uma tabela que ele vai me dar um valor equivalente. Ele vai falar o seguinte: não, o joelho ele tem só 10 centímetros de comprimento, mas você tem que considerar que ele teria, por exemplo, é como se ele tivesse 1,5 metro de comprimento. Então, toda vez que a água passa por um joelho, é como se ela percorresse 1,5 metro, sei lá, a mais de comprimento. É isso que significa comprimento equivalente, tá? Ele é, então, uma maneira da gente transformar os obstáculos em comprimentos para poder servir e utilizar para cálculo. Então, vamos dar uma olhada aqui na tabela. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ver as anotações, agora sim, que vão para as anotações que vocês fizeram lá no início da aula que eu falei. Anotem aí quais foram todos os obstáculos que a água passou no caminho, né? Então tiveram alguns joelhos lá, né? Tiveram uns joelhos, provavelmente tiveram T's, né? Então aqui os T's, entrada também, essas entradas, né? São os mais comuns e os registros aqui. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Toda vez que eu tenho uma mudança de direção de 90 graus em tubulação, água fria provavelmente vai ser joelho, tá? Então para vocês já se acostumarem. Às vezes a gente usa curva, sim, mas é mais raro. Por quê? Porque ela ocupa mais espaço. Para colocar embutido em parede, geralmente é joelho de 90 graus. T's, qual que é o sentido, né? Como é que a gente vai saber qual T que a gente vai pegar, né? Esse T de passagem direta é um pouquinho mais raro da gente utilizar. Geralmente vai ser T de saída de lado ou bilateral. Por quê? Basicamente a gente vai usar o seguinte critério. Vamos lá no caso do nosso chuveiro. A água estava descendo, passou pelo T e saiu aqui pelo lado para poder chegar para o chuveiro de novo. Então, nesse caso, qual foi o caminho que a água fez? Ela estava vindo por aqui e saiu de lado. Nesse caso, vai ser o T de saída de lado, certo? Se por acaso a água passasse aqui, é um ponto que ela vai passar direto aqui, eu utilizaria esse ponto, esse T de passagem direta. Tá? Em alguns casos eu posso acabar utilizando o T de saída bilateral, mas para vocês verem o peso deles é exatamente igual, tá? Então, na verdade, é quase como se fossem equivalentes. Outro item que é bacana vocês saberem, terem isso meio que automático para vocês, as entradas. Essas duas entradas, na verdade, né, o nome engana um pouquinho, mas eles são os pontos de saída de água do reservatório, tá? Elas são um pouquinho diferentes pela maneira como elas são embutidas, né? Elas são espécies de adaptadores, tá? Essa daqui, a entrada normal, é a mais comum, mas a gente também utiliza bastante. Nesse exercício a gente vai utilizar essa entrada de borda, porque ela tem um comprimento equivalente um pouco maior, então ela é uma situação mais desfavorável. Outras duas situações, registro de globo. Registro de globo é o registro de pressão. Então, olha lá, quando tiver o RP, que basicamente é o registro do chuveiro, é o registro de globo. Registro de gaveta é o RG, né? Lembrando só que, qual que é a diferença entre os dois? Registro de pressão, o próprio nome já diz, ele controla a pressão da água. Então, é uma torneira, basicamente. Você consegue regular, você consegue abrir um pouco, médio, muito, né? Esse registro. Você consegue deixar de várias maneiras ele aberto, né? Para poder regular a passagem da água. Qualquer torneira seria um registro de pressão, na verdade. Né? E no chuveiro, especialmente, a gente tem que usar um registro de pressão. Por quê? Porque ele é independente do ponto de utilização chuveiro em si. Você não vai colocar uma torneira, né? Uma espécie de uma válvula lá em cima no chuveiro. Então, a gente coloca mais embaixo para poder ficar fácil de abrir. E ele controla. Você abre um pouquinho quando tá, né? Você tá querendo deixar bem pouquinha água saindo, especialmente no inverno. Ou abre bastante para poder sair com bastante água, uma ducha. É esse que é o registro de pressão. O registro de gaveta, ele é aquele registro que você não abre metade. Você só abre inteiro ou deixa ele completamente fechado. Então, ele só funciona meio que 880. Ou totalmente fechado ou totalmente aberto. Para que ele serve? Para bloquear a água de tubulações quando a gente vai, por exemplo, fazer limpezas. Então, você vai limpar a caixa d'água, tem que impedir que a água entre ou saia. Feche o registro de gaveta. Deixa ele completamente fechado.
limpa e depois abre ele totalmente, tá? Então são esses dois e as siglas são essas, RP e RG, tá? Geralmente são essas tubulações que vocês vão usar mais. No caso, já anotem aí, a gente teve a tubulação, tanto no ramal quanto no subramal, vai ser a tubulação aqui de qual? 20 milímetros de diâmetro, que é aqui, ó, diâmetro essa parte daqui de cima. Se for 20, 25, 32, é essa fileira que eu vou ter que olhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou anotar aqui, toda vez que eu passar por um joelho, é o equivalente em termos de metros, 1,1 metros. Se eu passar por um T de passagem de saída de lado, 2,3 metros. Se eu tiver uma saída de borda, 0,9 metros. Toda vez que eu tiver um registro de pressão, 11,1, olha como é bastante. Registro de gaveta aberto, 0,1. Já anota esses valores que a gente vai precisar de todos eles para o cálculo. E aí agora, vamos dar uma olhada nessas tabelas. Basicamente, é o seguinte, a gente tem aqui todas as informações para o ramal e para o subramal. Tá? Eu sempre tenho que fazer essa divisão, né? Eu já falei isso várias vezes, mas é para vocês lembrarem. E se eu tiver mais ramificações, vamos supor que eu tivesse mais. Esse exercício é relativamente fácil. Tem vezes que eu vou ter o ramal, o subramal, que vai atender a algumas peças, e mais um outro subramal até chegar no ponto de utilização. Então, eu posso ter 2, 3, 4, às vezes, trechos, e eu vou ter que calcular a perda de carga em cada uma delas, né? Isso daí é alguma coisa que pode acabar acontecendo. Bom, o que eu fiz? Eu, então, coloquei aqui, né? Teve uma entrada de borda aqui em cima, um joelho aqui, um registro de gaveta, outro registro de gaveta, um T, que na verdade vai entrar já para o subramal, né? Então, para o ramal, ficou a entrada de borda, o joelho 90 graus e 2 registros de gaveta. Para o subramal, deixa eu mudar a cor aqui, senão vocês vão confundir, né? Aqui para o subramal vai ficar o T, um registro de pressão, um joelho e mais um joelho. E eu fiquei de explicar aqui para vocês por que tem um joelho ali em cima, né? Basicamente por conta do seguinte: imaginem vocês lá que tem lá o chuveiro, né? Que tá conectado lá na parede. Ora, para ele poder, justamente, né? Se a tubulação estava subindo aqui na vertical, a tubulação, para ele poder fazer essa curva aqui, ele vai ter que ter um joelho aqui, né? Que não dá pra gente ver por conta da imagem aqui de frente, mas ele tem um joelho aqui, né? E a tubulação correndo lá, e aqui embaixo vai ter lá a torneira, né? Que é um registro de pressão ali, tá? Então, por isso que ele tem o joelho lá também. Embora eu não consiga ver direito aqui na imagem, mas eu sempre considero, basicamente, sempre que tiver uma saída para um ponto de utilização, vai ter um joelho, tá, gente? Então, vocês sempre tomem isso como pressuposto. Ok. Então, vamos lá. Aqui, então, para o subramal, considerei o T, o registro de globo e 2 joelhos. Geralmente, depois de uma bifurcação, o elemento que está na bifurcação, no caso o T, eu faço fazer parte do que vem logo na sequência, tá? Então, tem gente que vai perguntar, por que o T não está no ramal? Porque a água chegou aqui, quando ela chegou aqui na pontinha do T, ela ainda estava com a vazão aqui para atender todo mundo. Mas no que ela passa para cá e vira realmente aqui para o subramal, é que ela realmente vai passar pelo T e vai ter uma vazão menor. Por isso que a gente faz o T fazer parte do subramal e não do ramal. Bom, fizemos aqui o cálculo, somamos todos os comprimentos equivalentes. E agora sim, a gente vem para a tabela, vamos lá, né, para os cálculos finais. A gente está finalizando, né? Qual que é a ideia? A gente agora tem que juntar tudo. A gente tem que considerar o comprimento total em cada trecho. Significa que no ramal eu tenho que somar o comprimento real e o comprimento equivalente do ramal. No subramal, eu tenho que somar o comprimento real e o comprimento equivalente do subramal. A partir desses comprimentos, eu vou multiplicar cada um desses comprimentos totais, o do ramal e o do subramal, eu vou multiplicar pela perda de carga localizada, pela perda de carga unitária, aliás, de cada um desses trechos. Então, vamos ver aqui na tabela, que fica mais fácil. A gente está no ponto 5, então, a gente está quase acabando, gente. Como eu disse, ele é mais trabalhoso do que difícil, né? Então, olha só. Comprimento real do ramal, né? Do ramal primeiro. Comprimento real é 2,10. Comprimento equivalente 2,20. Somo os dois
vai me dar um comprimento total de 4,30. E aí, como eu falei, né? Se a perda de carga unitária é por metro, se eu tenho 4,30 metros, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 4,30 metros. Aí eu vou ter que o valor é de 0,31 MCA de perda de carga aqui no ramal. Mesma coisa para o subramal. Mesma coisa lá. Então, no subramal, tem o comprimento real de 2,10, somo com o comprimento equivalente de 15,60. Olha como teve bastante de comprimento equivalente, só por conta da válvula de pressão, lá do registro de pressão, que tinha 11 metros de comprimento equivalente. Isso daqui vai me dar um valor de 17,70, multiplico pela perda de carga unitária, de 0,32, vai me dar um valor final de 0,57 metros de coluna d'água de perda de carga nesse trecho. Somos 2. Agora sim, finalmente, vamos juntar todo mundo. Essa etapa 5 é a etapa que a gente junta todo mundo. Né? Eu achei a perda de carga que acontece no ramal, achei a perda de carga total que acontece no subramal. Agora é o total do total, né? Que é 0,88 MCA de perda de carga total. Aí que vem uma questão. A água, né, saindo do chuveiro. Então, vamos ver se tem aqui uma imagem aqui, ó. Então, ó, vamos lá de novo, né? A água saiu do chuveiro, né, ela estava aqui. Ela saiu, passou pelo registro, pelo cotovelo, não sei o que, pelo T, pela válvula, até chegar lá no chuveiro. Para percorrer tudo isso, ela perdeu lá 0,88 MCA. Ela perdeu isso, né? Será que ela vai funcionar adequadamente, né? Aí que vem uma seguinte questão. Qual então que era a pressão estática no chuveiro, né? A pressão estática no chuveiro, né? Isso é uma coisa que vocês devem ter um pouco mais claro aí para vocês agora. A pressão estática no chuveiro sempre vai ser o que mesmo? É a diferença de altura entre o ponto de saída do reservatório e o ponto de utilização. Nesse caso, o chuveiro. Então, aqui, ó, o ponto de saída do reservatório é esse. Qual que é essa diferença de altura? Aqui. É isso que eu tenho que calcular. Como que eu vou calcular? Vou somar essas cotas apenas. Então, vamos lá. É 0,25, 0,10 mais 0,40. Isso aqui acho que a gente já tinha feito lá para trás, né? Quando a gente mostrei para vocês qual era o ponto mais desfavorável. Então, eu tenho aqui que a pressão estática do chuveiro é 0,75. Aí que vamos ver, será que então o que vai acontecer, né? A pressão estática no chuveiro é 0,75, né? Que é 0,25 mais 0,10 mais 0,40, né? Eu vou pegar e agora subtrair para poder achar qual que é a pressão dinâmica. Então, é a pressão estática menos essa perda de carga total, que foi o 0,88. Então, a pressão dinâmica vai ser a pressão estática, que é o 0,75, menos a perda de carga total, que é o 0,88. Vamos ver o que acontece, né? O valor que a gente vai ter aqui, qual que vai ser? Vai ser um valor de menos 0,13 MCA. Bom, não precisa ser muito gênio, né? Esse daqui a gente está no ponto 6, né? Que é o último ponto. O número deu negativo, então tem alguma coisa errada, né? Tá negativo, então significa que quase que a água vai voltar. Ao invés de ela sair pro chuveiro, na hora que você abre o chuveiro, né, a água vai voltar. Não vai acontecer isso. Mas significa que não vai sair água. Ela não vai ter pressão suficiente para poder sair naquele ponto. Isso daí, quando acontece, né, significa o seguinte: eu vou ter que rever o meu pré-dimensionamento. Por isso que era um pré-dimensionamento, que na hora que eu for fazer a pressão, eu vou fazer a prova real, ele não funciona na verdade. Então, eu vou precisar fazer alguma coisa. Qual que seriam medidas que eu poderia adotar? Por exemplo, né, aumentar o diâmetro da tubulação. Mas, vou ser bem sincera, nesse caso, acho que não seria suficiente eu aumentar o diâmetro, né? Provavelmente, eu ia ter que aumentar um pouco o quê? A altura do reservatório. Aumentar aí, sei lá, pelo menos, né, 1 metro, às vezes, a altura. Por quê? Para falar a verdade, qual seria a pressão mínima que o chuveiro aceitaria para poder usar? 1 MCA. 1 metro de coluna d'água. Ou seja, ele precisaria, pelo menos, em funcionamento, ter 1 MCA.
Então, o que vocês poderiam fazer, né? Então, se a diferença tem que ser 1, né, faz o cálculo inverso, né? 1 tem que ser o valor total da pressão dinâmica. Faz o cálculo inverso e vai descobrir quanto que teria que ter de altura, né, de diferença de altura para poder ter a pressão estática. Ia dar quase que 1,90 m, né, de altura para poder ter a pressão estática, né? Ou seja, então eu tenho que aumentar nessa altura aí do reservatório em mais de 1 metro de altura, né? Então, isso daí é para isso que serve esse cálculo da perda de carga, tá? No caso do chuveiro, a pressão mínima que ele funciona é de 1 MCA, tá? De um modo geral, né, o que é a NBR 5026, né? Na verdade, eu não sei se é 5026 ou 5626, acho que tá errado aqui o que eu escrevi. Ele vai falar o seguinte: em qualquer ponto da rede predial de distribuição, a pressão da água em condições dinâmicas com escoamento não deve ser inferior a 5 kPa, né? Isso daqui significa, né, em termos de equivalência, é meio MCA. Ou seja, ele precisa ter pelo menos meio metro de coluna d'água. Isso para, digamos, pontos genéricos. Mas é claro, um chuveiro vai exigir um pouquinho mais. E para isso tem uma última tabela aqui, vamos lá, que vocês podem olhar. Qual que é a pressão mínima e a máxima que cada ponto de utilização utiliza. Essa daqui também é uma tabela meio antiga, como as outras, né? Mas dá para ter pelo menos uma ideia. Se o equipamento não estiver aqui, significa que basicamente ele aceita meio, né? O mínimo de meio MCA, como a maioria. Mas se ele estiver, então, por exemplo, aqui o chuveiro, tá? Aqui, ó, dependendo do caso, né? Se não me engano, esse aqui é o chuveiro misturador, 2. Chuveiro elétrico, 1. Torneira, tem alguns casos de diâmetro aqui, meio, 1,5, você tem que olhar aqui. Esse é o mínimo. Então, vocês têm que dar uma olhada nesse mínimo e também no máximo. O máximo, como eu já disse, geralmente é 40 MCA, tá? E o mínimo, pelo menos, né? O mínimo do mínimo, meio. Mas alguns exigem até mais, ó. Dependendo, ó, bebedouro tem que ter 2 metros de coluna d'água, tá? Então, aí você vai ter que tomar as devidas providências para poder justamente garantir que aquele equipamento volte a funcionar. Uma boa pergunta, né, seria justamente aqui. Tá, o que você faria? Quais são as providências que podem ser tomadas? Nesse caso, como eu falei para vocês, bom, se deu negativo, para que ele tenha pelo menos 1 metro de coluna d'água, eu preciso elevar esse reservatório em pelo menos 1 metro e 1,3, né, mais ou menos, 1,25, né, para ser mais preciso, para poder justamente garantir que tem esse funcionamento mesmo, né, com a pressão, a perda de carga, né? Claro, eu estou falando isso, né, na verdade estou falando aproximadamente porque eu aumento a altura, eu vou aumentar o comprimento da tubulação também, então na verdade a perda de carga final vai ser um pouquinho maior, né? Então não precisa ser tão no limite, né? Então aumenta, sei lá, 2 metros, por exemplo, a altura do reservatório, né? Ou então aumenta um pouco e também aumenta a tubulação. Claro, nesse caso aqui eu precisaria fazer alguns testes para poder ver no final se ele vai funcionar mesmo ou não. Beleza. E aqui no final, bom, depois vocês dêem uma olhadinha, no final desses slides aqui, eu tenho alguns exemplos só para vocês poderem se acostumar com os pontos, geralmente as alturas dos pontos de bacia sanitária, ducha, bidê, mictório, etc. E como é que a gente faz o desenho delas em projeto, quais são essas alturas todas aqui. Deem uma olhadinha depois, só para poder, por curiosidade, para vocês irem se acostumando com essas alturas que vão aparecer nos exercícios, mas que a gente toma como pressuposto, e aos poucos vocês vão aprendendo melhor em projeto também. E aqui, uma tabelinha para vocês poderem também utilizar e que vai ajudar bastante nesses cálculos de vocês. Tentem fazer os próximos exercícios para as próximas aulas, né? Espero que esses vídeos tenham ajudado vocês a entenderem melhor, né? Nos vídeos dá pra gente pausar, dá pra voltar, né? Espero que ajudem bastante e aí na próxima aula nós estaremos lá de novo para poder ajudar vocês com os exercícios. Bom trabalho a todos e é isso aí, a gente se fala depois. Tchau, tchau!